Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula a gente vai tentar entender, como funcionam os arrays na linguagem Java. Tá? Então o array basicamente ele é uma estrutura que serve para armazenar variáveis do mesmo tipo, tá? Numa única estrutura. Então o array, um detalhe interessante dele, que ele só armazena um tipo de dado. Então se eu declarei de inteiro, só armazenará inteiro, ou se eu declarei de strings, só armazenará strings. E também o tamanho dele não é variável. Então o tamanho dele ele vai ficar do mesmo tamanho que eu criei. Então se eu criei um array de 5 elementos, ele vai ter 5 elementos. Se eu precisar armazenar 6, terei que criar, obviamente, um novo array. Tá? Outro detalhe importante, tá? Então o array, quando eu declaro ele, por exemplo, com 4 posições, a primeira posição do elemento do array, o primeiro elemento do array, ele inicia na posição 0. Então, mesmo que o meu array tenha 4 elementos, tá? Eu vou começar a contar da posição 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Então vamos tentar ver na linguagem, exatamente fazendo um pouco de código, como é que isso aqui funciona. Tá? Então, com um projeto Java criado, vamos criar aqui uma classe Java principal, que eu vou chamar de exemplo array01. Tá? Então, como é que eu instancio um array? Certo? Eu posso instanciar ele assim, olha só. Int a, tá? Recebe um new int e daí que eu declaro qual que é o tamanho, sei lá, 3 posições, tá? E daí eu vou, como é que eu jogo um valor dentro dele? Eu vou acessar o array, tá? Coloco colchetes e a posição que eu quero usar. Vou dizer que esse array aqui vai receber o valor 4 na posição 0, tá? O array na posição 1 vai receber o valor 5, tá? E o array A na posição 2 vai receber o valor 6. Tá? Se eu executar, ó. Eu também posso tentar exibir no console, tá? Olha só. Array A, dois pontos, tá? Mais o A. Olha só. Então o A aqui ele exibiu, nesse caso, ó, se eu tentar exibir, ele está tentando exibir, o método toString, tá? E daí ele não tem assim um método assim que eu vou poder exibir o meu array de uma vez só, os valores dele, tá? Então o que nós poderíamos fazer? Se eu quero exibir os dados desse array, eu posso percorrê-lo, tá? Eu primeiro posso descobrir o tamanho do array, tá? Ó, o tamanho do array eu consigo descobrir ele com o a ponto, tem o método length, tá? Se eu executo ele, então ele diz que meu array tem 3 tamanhos, tá? Eu poderia colocar assim um por um, Se eu colocar aqui, ó, systemoutprintln, ó, valor da posição 0, tá? Eu poderia colocar aqui o array A na posição 0, Ele já me exibe, o valor 4. Mas eu também posso percorrer com um laço, esse array exibindo. Então, se eu quisesse percorrê-lo exibindo alguma coisa, olha só. Eu faria aqui, ó, for, então int pos recebe valor 0, tá? Eu vou percorrer meu laço enquanto o pos for menor que o valor do a, que é o array e o tamanho dele, e eu vou mandar ele incrementar as posições, tá? E daí eu vou escrever aqui, ó, no console std.println valor da posição, tá? Mais, eu vou pegar aqui o a na posição pos, tá? Aliás, da posição pós, eu quero escrever assim, ó, valor da posição, digamos 0, tá? Mais daí, dois pontos, mais daí sim o A, posição pós, olha só. Daí eu executo, mostra a posição 0, 1 e 2, tá? É interessante saber se eu tentar exibir aqui, ó, por exemplo, a posição 5, olha lá, ele dá um erro, porque não existe posição 5 nesse array. Então, se eu exceder, colocar um valor maior, que deu uma posição, que não exista no array, ele vai dar esse erro aqui de Java lang array index of bound exception. Tá? Então tomar cuidado. Muito bem. Eu também posso instanciar, tá? Um array que tenha outro tipo de dado, como por exemplo classes. Ó. Vou criar um novo array aqui, ó. Exemplo 02 arrays, tá? Eu posso criar aqui um array de strings, por exemplo, ó. String nomes, tá? Recebe então new string com
3 posições, para a gente não ter que digitar muito, tá? E daí eu poderia percorrer, tá? Eu poderia pedir para o usuário informar isso aqui. Eu faria um laço, ó, for int pos recebe 0. Eu vou percorrer esse laço, executar esse laço enquanto pos for menor que nomes.length, tá? E daí faço nomes, aliás, nomes não, pos mais, tá? Para executar esse laço. Daí eu poderia dizer assim, ó, que o nomes na posição pos, tá? E ele receberia então um GOptionPane, método show input dialog, tá? Informe o nome da posição. Eu vou colocar aqui 2 pontos mais pos, tá? Então ele exibiria para mim, olha, shift mais F6, ó, informe o nome da posição 0, Jorge, Ana, Lucas. Tá? Percorreu o array e armazenou aqui. E eu poderia associar também, por exemplo, olha só, eu quero ler, sei lá, a idade, tá? Sei lá, eu quero que ele informe a idade, mas não dá nascimento, a idade. Vou pegar aqui um integer, idades, tá? Vai receber então new string, né, com tamanho 3. E daí eu poderia pedir para ele informar também essas idades aqui. Opa, new string não, new integer, né? New integer, posição 3. E eu posso dizer aqui que nas idades, tá? Posição pos, vai receber daí, eu tenho que só fazer converter isso aqui, né? De OptionPane, eu vou escrever o seguinte, ó, integer, método parseInt, daí sim, do GOptionPane, método show input dialog, tá? Informe a idade da posição mais pos. Tá, então vou informar a idade da posição pos. Quando eu executar isso aqui, ó, Shift F6, né? Então o nome, Jorge, idade, sei lá, 40, Ana, posição, idade 20, e Sérgio, idade 30, tá? Então ele leu, né, todas as idades, né? Eu sei que cada posição, né, do meu array é referente, né, à mesma pessoa, tá? E eu poderia exibir também no console aqui, ó, for int pos recebe 0, tá? E eu vou percorrer o array enquanto meu pos for menor que nomes.length, tá? E vou fazer pos mais, né? E daí eu vou jogar no console aqui, ó, nome, mais então pos, aliás, nomes, posição pos, tá? E agora eu vou colocar também a idade. Idade, 2 pontos, mais idades, posição pos. Né? Assim eu consigo percorrer todo mundo. Ó. Então, Jorge, 40, Ana, 20 e Sérgio, 30. Tá? Então, ele armazenou, fez uma estrutura com 2 arrays para armazenar dados, né? E a gente conseguiu colocar aqui. Tá? Então, detalhes que a gente tem que cuidar, né? Não exceder, né, o valor, né? Se é um array de 3, não posso colocar lá para ele colocar a posição 4, por exemplo, ou 5, ou uma posição maior, né, que vai dar um erro, né, que ele excede, né, o índice do array. Tá? Eu posso usar somente de um tipo de dado, e daí posso criar todas as lógicas que eu precisar, né, usando esse tipo de estrutura. Tá, pessoal? Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.